pôde acompanhar a grande visita que o Papa Francisco fez ao Brasil há 2 semanas? Coisa linda, durante a Jornada Mundial da Juventude. E com certeza você viu a repercussão tremenda que esse evento teve, não só na Igreja Católica, que afinal a postura surpreendente do novo pontífice foi notícia em todo o planeta. E para fazer uma avaliação sobre essa visita em nossas terras, eu convidei um querido amigo meu e seu também, que é o padre Juarez de Castro. Boa noite, querido amigo. Boa noite, Rony. Que bom estar com você. Obrigado. Obrigado, querido. Como eu fico feliz de vir aqui. Pedir fora agora no ar. Sua bênção. Deus abençoe. Amém. É para saber que ele perde a bênção sempre que a gente encontra, hein? Isso é verdade. É verdade. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção em você. Mas não é? É bonito isso, é bonito sempre, em qualquer lugar. E em qualquer lugar, perto de qualquer pessoa, perde lógico, a bênção. é Acho muito interessante, muito bonito mesmo. Padre Juarez, a Jornada Mundial da Juventude é, na verdade, um dos eventos modernos que mais movimentam fiéis da Igreja nos últimos tempos. Eu tenho fotos, uma coisa absolutamente inacreditável. Inacreditável. Eu vi na internet 3.700.000 pessoas nessa edição do Rio. Foi uma coisa tão impressionante que Rony, eu estava lá, na verdade, eu me emocionei, eu digo que até hoje eu estou em estado de graça, porque na hora que eu estava lá naquele palco montado, eu me virei e olhei para aquela praia de Copacabana, foi montado ali no Leme, né? Como diz Timaya, do Leme ao Pontal, nada igual, nada igual. Do Leme ali, olha, era uma coisa impressionante. E não era só a praia, a Avenida Atlântica estava tomada também e lotada. Foi muito impressionante. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu não contei isso para ninguém, porque eu também fiquei emocionado com o prefeito. Quando terminou a missa, o prefeito Eduardo Paes, ele veio para o altar e eu fui cumprimentá-lo e ele me abraçou e ele estava com os olhos marejados assim, e ele olhou e falou assim, eu nunca vi isso. Ele falou, olha que interessante, o prefeito falou, eu nunca vi, ele estava filmando com o celular dele, ele começou a filmar e virou para mim e falou, eu nunca vi isso. Eu falei para ele, eu também nunca vi, ninguém viu. Porque era muito impressionante, 3 milhões e 700, quase 4 milhões de jovens escutando. Mas a importância maior é o envolvimento do jovem. Isso. Que o Papa queria envolver o jovem nessa instituição. Sabe que 4 milhões de jovens escutando um ancião de 76 anos. É uma coisa tão revolucionária isso, porque a gente fala, mas peraí, por que os jovens estavam escutando um homem de 76 anos? Porque eles estão buscando alguma coisa. Claro. E esperavam dali uma resposta que a Igreja quer dar através do Papa e através de um carisma enorme, esse Papa. Uma coisa, aliás, ele surpreendeu muita gente, né? Surpreendeu. Nós estamos no início do pontificado dele. Foi em março que ele ficou Papa. Foi. Né? 13 de março ele foi eleito. Uma coisa que foi, olha, esse desapego dele às coisas materiais, não querendo ir no carro bacana, importado, sei lá, não só transporte, mas moradia. Tudo. A roupa. O que isso interfere? Isso interfere o seguinte, ele está dizendo para nós, padres, está dizendo para nós o seguinte, gente, vamos descer do pedestal, né? A gente tem que lembrar uma coisa, Rony, é muito importante. Nós, padres, não podemos achar que ser padre é privilégio. Temos que ir lá na fonte e saber que ser padre é serviço. Privilégio é uma palavra que eu gosto muito, porque privilégio vem do latim lex privata. Privilégio, lex privata. Como se fosse uma lei própria para alguém diferenciada das demais. Então, de repente, a gente pode até achar, acreditar que nós padres, igreja, somos privilegiados. Então, ele fala, não, meu filho. Culturalmente, sim. Sim. A informação que um padre tem, a cultura que ele tem, a formação acadêmica que ele tem. Mas, Rony, para o serviço. Para o serviço. Para o serviço. Aí que nós temos que... E o Papa nos lembrou, falou, olha, gente, vocês estão aqui para lavar o pé dos outros, como Jesus fez. Nós estamos aqui para servir. Então, ele mesmo se coloca a serviço, ele mesmo se coloca junto das pessoas, e é muito interessante que ele nos chama para isso, para dizer, olha, a gente tem que estar no meio do povo, tem que sair da sacristia, tem que ir no encontro das pessoas, tem que sentir o cheiro da ovelha, o pastor sente o cheiro da ovelha. Isso é muito bonito. É uma coisa, eu poderia dizer assim,
é diferente do que a igreja tem dito? Não, a igreja sempre disse isso, mas ele nos chamou a atenção para isso. Aliás, Rony... Ele age dessa maneira. Ele age dessa... Isso, os exemplos arrastam, é aquela história, né? As palavras comovem, mas os exemplos arrastam. E o exemplo dele, a gente fica constrangido em não ser como ele, Então a gente quer ser como ele. Agora, uma coisa interessante que eu aproveito para falar com você, muito interessante. Todos nós ficamos embasbacados de ver as declarações, tudo que ele disse. Mas o Papa não disse nenhuma novidade. É engraçado, ele disse o que a igreja pensa e acha. Tanto é que ele não podia dizer nada diferente do que a igreja pensa e acha, porque ele estaria indo contra a própria igreja, claro, que ele vem para confirmar a fé. Dogma é dogma. E ele disse as mesmas coisas e o pensamento da igreja. Só que a maneira de dizer é muito importante. Acessível também, ele é acessível. Empenhado nas questões sociais, deixou bastante claro isso. Sim. Fora que ele está antenado com tudo, né? Com os avanços da sociedade, tudo. É impressionante. Você sabe que o Papa, desde o primeiro dia do pontificado, o Papa tuitou todos os dias. Todos os dias ele tem um tweet que ele coloca e ele faz questão disso, de estar comunicando com o pessoal. É uma pessoa muito acessível, ele brinca com as pessoas, ó, o Ângelos que ele faz todo domingo, né? ele já todo mundo já ficou esperando o buon pranzo que ele fala, então ele tem essa sensibilidade de dizer, ó, bom almoço para vocês, vocês vieram aqui, tá aí nesse sol, tá, ô, gente, bom almoço para vocês, essa sensibilidade de trazer a igreja bem mais perto, né? Eu acho que a igreja agora tende a sair às ruas. Sim, mas a igreja, eu disse uma vez isso no seu programa aqui, né? E até antes do Papa, me antecipei ao Papa, eu disse uma vez, eu lembro muito bem quando eu estive aqui, eu disse o seguinte, falei, acabou aquele tempo que a gente batia o sino e as pessoas vinham à igreja. Não adianta bater o sino que as pessoas não vêm. Nós temos que ir ao encontro das pessoas. Nós temos que ir ao encontro das pessoas, chamar as pessoas, estar com as pessoas. Nós não podemos esperar as pessoas virem até nós. Nós temos que ir ao encontro das pessoas. E é isso que o Papa nos está pedindo. E a coragem dele, porque ele chegou a falar sobre alguns problemas que, infelizmente, mancham qualquer instituição, né? Inclusive na história da igreja, assim como, sei lá, como qualquer instituição deixava bastante claro isso, né? Eu tenho a certeza de que ele vai ter pulso firme para acabar com essas histórias todas. A história do banco, a história da corrupção. E a serenidade com que ele toca nesse assunto. Ele fala, calma, nada isso. Né? Olha, nós temos um problema, nós temos um banco que ele disse, tivemos um monsenhor que fez uma bela de uma porcaria, né? Ele falou assim, não falou assim, mas ele falou assim, ó, veja que favor ele fez para a igreja, veja que favor, né? Então, temos que resolver isso e serenamente, ou seja, nós temos que entender isso também, o seguinte, nós precisamos entender que se erramos, podemos voltar e acertar. Claro, nós não temos compromisso, ninguém de nós tem compromisso com o erro. Ninguém pode ter compromisso com o erro e com o errado. Nós temos que ter essa humildade, essa simplicidade de voltar e falar, olha, erramos, vamos fazer melhor. Essa simplicidade dele, essa simplicidade franciscana, dá a ele essa coragem de dizer o seguinte, olha, precisamos mudar, precisamos melhorar. E ele tem muita coisa para ser mudada. Agora tem uma coisa que tem que se fazer justiça, pelo seguinte, ele está implementando certas reformas que os cardeais no conclave havia pedido. Quando os cardeais se reuniram naquelas chamadas congregações gerais, eles falaram, olha gente, nós temos que mudar a Cúria Romana, mudar algumas coisas. Então, mais ou menos ficou assim, acordado, ó, um de nós vai ser Papa. Mas aquele que for tem que mexer nisso, né? Aquele que for tem... Então eles já estavam mais ou menos... Tem que mudar essa questão do banco, tem que mudar essa questão da Cúria Romana e muitas coisas vão ser mudadas. E é interessante que ele está tendo essa mudança está sendo feita por esse homem muito simples e muito afável. E uma outra coisa, para quem acompanhou, mesmo que pela televisão, como foi o meu caso, eu vi a comoção que esse evento gerou. Porque vários relatos saíram, inclusive, me parece que isso é verdade, que o Papa Francisco entrou numa igreja evangélica e rezou com os evangélicos. Quer dizer,
outras situações que exemplificam, na minha verdade, tolerância religiosa. Sim, e ele... Você sabe que é uma coisa do cardeal Bergoglio, quando ele era cardeal e arcebispo em Buenos Aires, ele sempre fez questão de ter um diálogo com as outras religiões, com os judeus, com os muçulmanos, né? Há uma presença muito grande judaica na Argentina, todo mundo sabe disso, né? E ele fez questão de ter sempre essa presença junto das outras religiões. E uma coisa muito interessante, foi emblemático o que ele fez. Quando ele foi eleito, ele chega na sacada, no balcão da Basílica de São Pedro, ele, antes de dar a bênção, ele se curva e pede a bênção. Meu Deus, nunca um Papa fez isso. Ele se curvou, falou, vocês, e pediu para todo mundo abençoar. Veja que coisa. E é um gesto que ele havia feito quando era cardeal, arcebispo em Buenos Aires. Ele teve um encontro com as outras religiões, um encontro ecumênico. Sim. Ele pediu aos pastores e tal, para que pudesse abençoá-lo. Aquilo gerou um pouco de escândalo dos mais conservadores e tal, mas ele fez. E é muito bonito essa abertura que ele tem para o diálogo. Quando ele busca essa questão do ecumenismo, ele não está querendo falar, vamos misturar tudo, fazer um mexidão. Não, mas o diálogo. Nós podemos, diferentes, caminharmos juntos, né? Isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma... Eu vou tomar água aqui que eu estou falando... Sem dúvida nenhuma, o carisma dele cativou o povo brasileiro de uma maneira que eu nunca vi na minha vida. É unanimidade. É verdade. Unanimidade. Agora, no seu caso, por exemplo, como padre, você consegue enxergar um possível crescimento no número de católicos aqui no nosso país? Sim. Decrescente, embora sejamos o número 2 do mundo. Sim. Mas... Vou dizer uma coisa, eu percebi, sem nenhum dado estatístico, mas eu percebia no dia a dia uma coisa muito interessante. As pessoas dizendo assim, católicos dizendo, padre, eu tenho orgulho da minha igreja. Eu estou voltando a participar da missa porque eu vi uma igreja que eu sempre quis. Então, eu achei muito interessante. Então, eu vi na igreja que eu celebro, eu vi na semana seguinte da visita dele, eu vi a igreja mais cheia, mais pessoas procurando, né? As pessoas procurando e dizendo isso. Como o Papa falou coisas que eu queria escutar, como o Papa... Então, eu vejo sim, eu vejo porque o Papa nos trouxe a igreja como ela é. Por isso que eu disse a você, Rony, que o Papa, ele na verdade não disse novidade nenhuma. Ele mostrou que a igreja é. A igreja é mãe, a igreja é justa e a igreja é misericordiosa. E as pessoas conseguiram ver isso através de um homem muito simples e muito comunicativo, claro. E aí, o que nós percebemos? Percebemos a face verdadeira da igreja. Às vezes nós tínhamos um preconceito com a igreja por causa, às vezes, de nós mesmos, né? Quando as pessoas me perguntam assim, padre, o que de repente afastou tanta gente da igreja? Eu digo que fomos nós padres, que às vezes não soubemos acolher. Somos nós os culpados. Nós precisamos estar mais com as pessoas. Eu digo, eu não estou falando mal dos outros, estou falando mal de mim mesmo. Não devia, porque eu já te falei isso lá em casa, inclusive no almoço. Aí você conheceu o fogão de lenha lá. Ó, eu vou lá, tem fogão de lenha lá? Agora tem. A Casa Nova não foi ainda. Tem. Porque o seu trabalho de evangelização é muito importante. A garotada cantando as suas músicas. Então... Isso é um trabalho que evangelizar via música, tá, eu sou músico, estou puxando da brasa passadinha, mas é um trabalho lindo. E eu penso isso, quando eu falo assim que a gente... Quando a gente tem que ir ao encontro, eu penso isso, você falou assim, olha, eu vou levar a palavra, eu tive na semana passada em Breves, na Ilha de Marajó, fazendo um show. Eu estava lá, eu falei, meu Deus, eu vim aqui trazer uma mensagem que o Papa pediu para eu trazer. Né? Eu me senti, eu falei, olha, é bonito. Tantos outros padres que fazem também esse trabalho de evangelizar pela canção, pela música e de estar nos momentos com as pessoas. É muito. A gente faz, eu faço isso com esse propósito de querer ir ao encontro das pessoas, de querer estar com as pessoas, para que elas possam encontrar e receber aquilo que a igreja tem para oferecer. Será que é esse o legado que o Papa Francisco deixa para os jovens? Sei lá, jovens de idade, sim, de espírito, sei lá, não importa, do mundo todo? E é isso sim, ele deixa um jovem entusiasmado com a igreja, um jovem querendo buscar e conhecer a sua igreja, um jovem querendo conhecer o evangelho e um jovem que quer mudar o mundo, mas quer mudar
a partir do Evangelho. Isso é muito interessante. Ele, no último encontro que ele teve, ele falou, vocês jovens têm que ser revolucionários. É uma palavra, revolucionário. É revolução, é mudança, mas essa revolução a partir do Evangelho. Quando a gente fala revolução a partir do Evangelho, é a partir do amor. A partir do amor. Essa é a grande revolução. Essa é a grande revolução. Sem sangue, sem tiro. Sem sangue, sem tiro, sem black bloc, né? Black bloc, sem nada disso. É com o amor que a gente muda. É utopia, é muito romantismo, mas a única maneira, o mundo só foi mudado de verdade quando se houve amor. Quando você viu Gandhi fazendo alguma coisa, quando você viu Madre Teresa de Calcutá fazendo alguma coisa, quando você viu Jesus Cristo fazendo alguma coisa na Galileia, quando você viu Buda fazendo alguma coisa. Então, só, as outras revoluções não deram em nada. O que deu a Revolução de 17 na Rússia? O que deu? O que deu as outras revoluções que foram feitas em tantos e tantos lugares? Nada. As únicas que ficaram foram as revoluções feitas pelo amor. Olha que coisa linda. A revolução do amor é aquela que todos nós temos que praticar, porque ela está dentro da gente. É simples assim. Olha, meu querido amigo Padre Juarez, além de consultor para assuntos religiosos, como você sabe, ele está divulgando o seu CD. Ah, é verdade. E eu queria mostrar... Vocês frisaram? Aí, ó. Esse CD chama Abraço de Pai. O CD que eu fiz com muito carinho. Tem a participação da Tânia Amara nessa música Abraço de Pai. Abraço de Pai é uma música que fala do filho pródigo voltando. Mais do que o filho pródigo, do pai que espera. O pai que todo dia vai esperar o filho voltar. E essa música tem um samba que eu gravei. Eu nunca tinha gravado samba. Gravei aquele samba do Tiaguinho, Amizade é Tudo, que é uma música muito bonita. Você vai mostrar aqui no programa. Um dia eu venho aqui pra gente mostrar e cantar aqui, tá bom? Esperando. Querido amigo, mais uma vez sua bênção, obrigado. Obrigado. Amém, obrigado. Que é o Padre Juarez de Castro que abre nosso programa de forma tão impecável, como eu falei que seria o programa hoje. Obrigado, irmão. Estou esperando. Tá bom, vamos voltar. É só ligar lá para aqui que a gente arma e vamos. Coisa de comadres aqui, não?